o milionário e a camareira é uma trama intensa que revela os segredos sombrios de Rodrigo, um magnata poderoso, e Laura, uma jovem camareira que descobre que o homem por quem está se apaixonando é responsável por algo chocante. À medida que a verdade devastadora vem à tona, Rodrigo sacrifica sua fortuna para se redimir. Será que o amor dele sobreviverá à traição? Uma história de perdão e segundas chances que promete emocionar até o último segundo. Capítulo 1. O som abafado do despertador ecoou pelo pequeno quarto, seus bips agudos cortando o silêncio da manhã. Laura abriu os olhos lentamente, piscando para ajustar-se à luz suave que entrava pelas cortinas desgastadas. Ela se sentou na cama, esticando o corpo dolorido de uma noite de sono interrompido por pensamentos ansiosos sobre contas atrasadas e exames médicos. O quarto ao seu redor era pequeno, mas acolhedor. As paredes esverdeadas, embora um tanto desbotadas pelo tempo, ainda traziam lembranças dos anos felizes que ela havia passado ali com sua mãe antes da doença se abater sobre a família. A casa era modesta, com uma cozinha simples e uma sala de estar onde tudo parecia estar no lugar exato havia décadas. Nada mudava naquele lugar. Os móveis antigos, as fotografias em preto e branco penduradas na parede, e o relógio de parede que marcava as horas com um tic-tac quase hipnótico. Tudo ali era sinônimo de estabilidade, mas também de uma estagnação da qual Laura ansiava escapar. Levantando-se, Laura caminhou em direção ao quarto de sua mãe. Ela entrou silenciosamente, vendo a figura frágil da mulher deitada na cama, a respiração leve e constante. Dona Teresa, outrora uma mulher forte e cheia de vida, agora parecia presa em seu corpo enfraquecido. Laura sorriu levemente ao vê-la dormir tão calmamente, o contraste de sua própria vida agitada com aquele momento de paz era evidente. Vou te tirar dessa, mãe. Eu prometo, murmurou para si mesma enquanto ajeitava o cobertor ao redor da mulher. Ela sabia que aquelas palavras soavam otimistas, mas também carregavam o peso de uma responsabilidade avassaladora. Trabalhar como camareira no Palácio Imperial, o hotel mais luxuoso da cidade, mal pagava o suficiente para cobrir os custos diários de tratamento médico de sua mãe, mas Laura mantinha a esperança viva. Ela sempre foi assim, prática e resiliente diante das dificuldades, mas com um coração cheio de sonhos silenciosos. O Palácio Imperial era o oposto do mundo de Laura. No hotel, ela era apenas mais uma trabalhadora invisível, correndo de um quarto a outro, arrumando camas e limpando móveis que custavam mais do que ela jamais poderia imaginar ganhar. Os corredores de mármore brilhavam sob os sapatos dos hóspedes ricos, que passavam sem sequer notar sua presença. Para muitos, Laura não era mais do que parte do cenário. No entanto, dentro dela, havia um brilho inabalável. O glamour ao seu redor não despertava inveja, despertava curiosidade. Enquanto seus colegas reclamavam das extravagâncias dos hóspedes, Laura observava tudo com fascínio. Ela sonhava com algo além da rotina cansativa, com uma vida onde não precisaria escolher entre pagar as contas ou comprar os remédios para sua mãe. Um dia, ela acreditava, algo mudaria. Ela só não sabia o que, ou quando. A poucos quilômetros dali, no topo de um arranha-céu que praticamente tocava as nuvens, Rodrigo Farias observava a cidade através das janelas de sua cobertura. O horizonte era uma linha contínua de luzes que piscavam, movimentando-se com a vida acelerada abaixo. Contudo, para ele, tudo aquilo parecia distante, vazio. A magnitude de sua riqueza, construída sobre os alicerces de negócios nebulosos e alianças oportunistas, já não lhe trazia satisfação. Rodrigo se afastou da janela, seus passos ecoando no piso de mármore polido. O ambiente à sua volta era luxuoso, com móveis de design moderno e arte de valor inestimável. Era o tipo de lugar que a maioria das pessoas jamais ousaria sonhar em possuir. Mas para ele, cada peça cara era apenas mais um lembrete da superficialidade de sua vida. Senhor Farias, a reunião está pronta para começar, disse seu assistente, com um tom de reverência que Rodrigo achava cada vez mais entediante. Ele assentiu e seguiu em direção à sala de conferências, onde membros do conselho já estavam reunidos. A reunião seria como qualquer outra: lucros, novos projetos, acordos comerciais, discussões sobre mercados internacionais. Tudo girava em torno de uma única coisa: aumentar a fortuna de Rodrigo.
Seus negócios haviam sido cuidadosamente construídos, com manipulações habilidosas que envolviam tudo, desde monopólios industriais até investimentos arriscados em mercados emergentes. Ele conhecia os jogos sujos e as mentiras que se espalhavam sob a superfície polida dos negócios, e, em muitos casos, ele era quem puxava as cordas nos bastidores. Mas, por algum motivo, aquele controle absoluto que antes o fazia sentir poderoso agora parecia sufocante. Rodrigo ouvia os membros da diretoria falarem sobre expansões, sobre como a empresa estava esmagando a concorrência. Suas palavras ecoavam sem alma, sem significado. Ele estava cercado de pessoas que o respeitavam apenas pela sua fortuna, não pela pessoa que ele era, se é que ele ainda sabia quem era. As risadas forçadas ao redor da mesa e os sorrisos calculados o irritavam mais do que nunca. Ele tinha tudo o que a maioria das pessoas sonhava: poder, dinheiro e influência. Mas, internamente, sentia-se como um espectador de sua própria vida, distanciado emocionalmente de tudo o que tocava. Ele se lembrava dos dias em que a ambição o movia, onde cada conquista era um degrau na escada que ele subia sem hesitar. Agora, no topo, ele olhava para baixo e via o caminho cheio de danos, de negócios que destruíram famílias, de acordos que o tornaram imensamente rico à custa da vida de outros. Um desconforto profundo começava a se instalar. Havia algo faltando. Algo que nem todas as riquezas poderiam preencher. Rodrigo se afastou da sala de reuniões antes mesmo de terminar. Ele precisava de ar, de distância daquele ambiente sufocante. Caminhando pelos corredores de seu próprio prédio, sua mente vagava para a busca de algo que ele não sabia nomear. Talvez fosse paz, talvez fosse redenção. Ou talvez, ele pensava, fosse a simples necessidade de se reconectar com algo real, com alguém que pudesse ver além de sua fortuna, além das camadas de poder que ele construíra ao redor de si. Enquanto isso, o telefone de seu assistente tocava. Um lembrete de sua próxima estadia no Hotel Palácio Imperial. Mais uma noite de luxo. Mais um evento de negócios. Mas Rodrigo mal sabia que essa visita seria o ponto de virada em sua vida. Capítulo 2. A noite no Palácio Imperial vibrava com uma energia particular, como se o próprio hotel, com seus lustres de cristal e mármores polidos, soubesse da importância do evento que ocorria em suas instalações. Convidados vestidos com seus melhores trajes de gala circulavam pelos corredores luxuosos, o som abafado de conversas discretas e risadas elegantes flutuava no ar, junto com o tilintar de taças de champanhe. As luzes douradas refletiam nas joias e sorrisos dos convidados, criando uma atmosfera de opulência quase irreal. Laura, em seu uniforme de camareira impecavelmente engomado, caminhava rapidamente pelos corredores dos bastidores. Ela estava exausta, como sempre ficava em noites de grandes eventos. O peso de suas responsabilidades parecia um fardo invisível, mas sua postura não deixava transparecer o cansaço. Ela movia-se com a precisão e graça de quem conhecia bem o lugar, sempre atenta a cada detalhe, pronta para consertar qualquer pequeno desastre que pudesse atrapalhar a noite perfeita dos convidados. Laura, a mesa 14 precisa de mais água, e o quarto 304 pediu travesseiros extras. Uma colega camareira chamou sua atenção, entregando-lhe uma lista de tarefas. Estou indo, respondeu Laura, com um leve sorriso, enquanto já se encaminhava para resolver os pedidos. Era assim em noites como essa, correria, serviço e sorrisos que escondiam o cansaço acumulado. Enquanto caminhava pelos corredores externos do salão principal, seus olhos se desviaram brevemente para o centro do salão, onde os convidados mais importantes estavam reunidos. Lá, entre os grandes empresários e figuras influentes da noite, ela ouviu. Rodrigo Farias o nomeado Homem da Noite, movia-se com uma presença quase magnética. Seu terno perfeitamente alinhado, os gestos controlados e a expressão calculada. Ele parecia completamente à vontade naquele mundo de luxo, mas havia algo em seu olhar que Laura, por um momento, captou. Algo distante, como se ele estivesse ali, mas sua mente vagasse em outro lugar. Ela o observou brevemente, sem se permitir sonhar ou pensar demais. Homens como Rodrigo Farias estavam a um mundo de distância da sua realidade. Laura sabia bem seu lugar naquele cenário,
e definitivamente não era ao lado daqueles que bebiam champanhe e discutiam milhões em transações internacionais. Rodrigo não a viu. Para ele, Laura era apenas mais uma sombra movendo-se entre as paredes daquele hotel. Ela balançou a cabeça e continuou com suas tarefas, deixando para trás o vislumbre fugaz daquele homem que, embora parecesse ter tudo, exalava um ar de solidão contida. A noite estava quase no fim. Os últimos convidados começavam a deixar o salão, e Laura, enfim, pensava em como seria bom terminar o turno e voltar para casa. No entanto, antes que pudesse relaxar, o telefone da recepção tocou, ecoando pelos corredores vazios. Laura, temos um problema, disse o recepcionista do turno da noite, sua voz carregada de nervosismo. Rodrigo Farias, ele não tem uma suíte reservada. Parece que houve um erro no sistema, e não há quartos disponíveis. Laura sentiu um frio na espinha. O Palácio Imperial era conhecido por sua excelência em tudo, e falhar com um dos convidados mais importantes da noite poderia causar um desastre de proporções monumentais. Eu vou até lá, respondeu, sem hesitar. Era o tipo de problema que não podia ser deixado para qualquer um. Ela se dirigiu ao lobby onde Rodrigo estava, seus olhos escuros fixos no recepcionista que tentava, em vão, resolver a situação. Ele se mantinha calmo, mas o desconforto de estar sem uma acomodação no próprio hotel que patrocinava o evento era evidente. Quando Laura chegou, a situação já parecia se arrastar por tempo demais. Rodrigo ergueu o olhar, intrigado ao ver uma camareira se aproximar para lidar com algo tão delicado. Senhor Farias, boa noite, ela começou, com sua voz suave, porém firme. Peço desculpas pelo transtorno, parece que houve um erro no sistema. Mas vou encontrar uma solução imediatamente. Rodrigo arqueou uma sobrancelha, visivelmente curioso com a confiança daquela jovem mulher que parecia não temer a presença dele. Normalmente, as pessoas à sua volta sempre andavam em uma linha fina entre o respeito e o medo. Mas aquela camareira, havia uma leveza na forma como ela falava, como se não estivesse impressionada com quem ele era. Espero que sim, ele respondeu, seu tom neutro, mas seus olhos observando-a atentamente. Após alguns minutos de discussão interna e sem outra opção disponível, Laura tomou uma decisão arriscada. A única suíte que restava no hotel era uma suíte de funcionários, utilizada em casos de emergência, um espaço pequeno e não muito luxuoso, mas confortável o suficiente para uma noite. Porém, havia um detalhe, ela mesma estava registrada lá para descansar após o turno. Bem, há uma solução, mas pode não ser a que o senhor esperava, começou Laura, tentando manter o tom profissional. Existe uma suíte disponível, mas é um quarto funcional, destinado aos funcionários em situação de emergência. Eu poderia ceder o meu espaço para que o senhor passe a noite. Rodrigo inclinou a cabeça, intrigado. Ele nunca imaginaria que uma camareira ofereceria seu próprio quarto para um cliente. Sua mente prática ponderou por alguns instantes, antes de acenar com um gesto de aceitação. Se isso resolver o problema, então que seja. Laura o conduziu até o pequeno quarto funcional. O silêncio desconfortável entre os dois foi interrompido quando eles chegaram e, ao abrir a porta, ambos ficaram brevemente surpresos. O quarto era simples, com móveis básicos e uma cama arrumada, sem o brilho e o luxo que Rodrigo estava acostumado. Ele olhou ao redor e soltou um suspiro imperceptível, mas ao mesmo tempo, algo em sua expressão suavizou. Eu sei que não é o que o senhor está acostumado, Laura começou, sentindo o calor subir às bochechas, mas espero que seja suficiente para a noite. Rodrigo observou a simplicidade ao seu redor, sentindo-se, pela primeira vez em muito tempo, deslocado de seu mundo luxuoso. Mas o que o impressionava mais era a atitude de Laura, sua naturalidade e disposição. Ele deveria estar irritado, talvez exigindo compensações, mas algo na leveza dela o desarmava. Ele não estava acostumado a ver alguém se comportar assim perto dele. Isso serve, ele disse, relaxando um pouco e cruzando os braços. Um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios, algo que ele próprio não percebeu. Laura, por outro lado, estava tentando lidar com a surrealidade da situação. Nunca em seus sonhos mais loucos ela imaginaria dividir uma conversa, e um espaço, com alguém como Rodrigo Farias.
Mas ali estavam eles, juntos, em um ambiente despojado de qualquer formalidade. O desconforto inicial foi lentamente sendo substituído por uma sensação estranha, quase cômica. Laura, tão acostumada a ser invisível para os ricos, de repente se via interagindo com um dos homens mais poderosos do país. Enquanto ajustava alguns detalhes no quarto, tentando evitar o olhar de Rodrigo, ela deixou escapar um comentário despretensioso: bem, pelo menos, aqui o senhor terá a chance de ver como nós, mortais comuns, vivemos. Ela disse isso com uma risada leve, sem esperar uma resposta. No entanto, Rodrigo riu de volta, surpreso. Não sei se estou preparado para tanta autenticidade, ele respondeu, ainda sorrindo, um brilho de diversão atravessando seus olhos. Laura piscou, chocada por ele ter respondido com humor, e os dois compartilharam um momento de descontração inesperada. Durante aqueles breves instantes, as barreiras entre eles, a riqueza, o status e a simplicidade de suas vidas, pareciam desaparecer. Quando ela se despediu para encerrar seu turno, algo havia mudado entre eles. Rodrigo, que normalmente se fechava para qualquer tipo de conexão humana real, agora se via intrigado por aquela mulher que, sem esforço, o tratava como uma pessoa comum. Laura, por sua vez, não pensava em Rodrigo como um milionário, mas apenas como mais um hóspede que, de alguma forma, a fez rir em uma noite onde o cansaço quase a venceu. Nenhum dos dois sabia que aquele encontro inusitado era o primeiro passo de algo muito maior. Capítulo 3. Desde a noite inusitada da suíte compartilhada, algo no universo parecia conspirar para que Laura e Rodrigo continuassem a se encontrar. O Palácio Imperial, vasto e labiríntico, com seus corredores opulentos e salões sempre lotados de hóspedes importantes, agora parecia pequeno, quase íntimo. Era como se o destino, em suas tramas sutis, estivesse criando oportunidades para que os caminhos dos dois se cruzassem de maneiras inesperadas e desconcertantes. Uma semana após o incidente, Laura estava trabalhando em uma ala mais afastada do hotel, trocando as toalhas e organizando os quartos como de costume, quando ouviu o som de passos firmes se aproximando. Ela levantou o olhar e viu Rodrigo, vestido de maneira casual, mas ainda assim impecável. Ele estava sozinho, caminhando lentamente pelo corredor como se estivesse pensando em algo distante. Quando a viu, seus olhos brilharam de reconhecimento. Camareira improvável, ele disse, um sorriso surgindo em seus lábios. Vejo que o caos da outra noite ainda não te fez desistir do hotel. Laura riu, surpresa pela forma despreocupada com que ele se aproximava. Ainda estou aqui. Parece que o senhor também sobreviveu à suíte modesta. Rodrigo se aproximou um pouco mais, com as mãos nos bolsos, seu semblante relaxado. Na verdade, foi revigorante. A simplicidade às vezes nos lembra que não precisamos de muito para viver bem. Laura arqueou uma sobrancelha. Difícil imaginar o senhor, de terno caro, falando sobre simplicidade. Rodrigo soltou uma risada genuína, o som grave ecoando pelo corredor vazio. Era raro que alguém, especialmente uma funcionária, falasse com ele daquela maneira. Não havia deferência forçada ou tentativa de impressioná-lo. Laura, com sua naturalidade, oferecia uma visão do mundo que ele não experimentava há muito tempo, onde as interações não eram mediadas pela riqueza ou poder, mas sim pela autenticidade. Ao longo dos dias seguintes, esses encontros casuais começaram a se repetir. Laura, em suas idas e vindas, esbarrava em Rodrigo nos momentos mais estranhos, na lavanderia do hotel, no corredor próximo ao salão de eventos, e até mesmo no café do subsolo, onde ele, misteriosamente, passará a tomar seus cafés matinais. Cada encontro era um pequeno teatro de situações inesperadas, com Laura sempre no meio de algum trabalho prático e Rodrigo parecendo deslocado, como se estivesse tentando se adaptar a um novo papel na vida. Numa manhã, ela o encontrou sentado num banco próximo ao jardim do hotel, sua figura imponente destacando-se no cenário verdejante. Ele parecia absorto, observando o movimento dos empregados que preparavam a área para um evento mais tarde naquele dia. Laura, que estava levando bandejas para um dos eventos do salão ao lado, parou brevemente, não conseguindo evitar sorrir ao vê-lo ali, tão fora de contexto. Perdido de novo, ela perguntou, provocativa. Rodrigo,
que até então estava imerso em pensamentos, a olhou e sorriu de volta, aquele sorriso de canto que ele parecia guardar só para ela. Talvez eu esteja só tentando ver o mundo de outra perspectiva. Laura balançou a cabeça, rindo. Bem, pelo menos o senhor tem uma boa vista daqui. Mas, à medida que esses encontros se tornavam mais frequentes, algo mais profundo começou a surgir entre eles. Havia uma familiaridade que crescia a cada conversa. Rodrigo, que sempre fora acostumado a estar cercado de falsidade, encontrava em Laura uma fonte de leveza e sinceridade que ele não experimentava em sua vida cercada de luxos e superficialidade. Laura, por sua vez, via em Rodrigo uma pessoa interessante, alguém que parecia procurar algo mais significativo do que aquilo que a aparência externa poderia sugerir. Com o tempo, essas trocas aparentemente despretensiosas começaram a provocar mudanças sutis, mas profundas, em ambos. Rodrigo, que por tantos anos havia se blindado emocionalmente, agora se via ansioso pelos momentos em que esbarraria em Laura novamente. Ele começou a ajustar sua rotina, procurando desculpas para caminhar pelas áreas onde ela trabalhava, sempre mantendo a aura de casualidade, mas no fundo, ansiando por suas conversas rápidas e espirituosas. Em uma dessas conversas, Rodrigo fez algo que raramente fazia, abriu-se. Ele estava sentado com Laura no jardim do hotel, observando as flores recém-plantadas. O vento soprava suavemente, e o ambiente estava tranquilo, quase sereno. Às vezes, me pergunto como seria largar tudo, ele disse, quase como se falasse consigo mesmo. Deixar esse mundo de luxo para trás. Viver de forma simples. Você já pensou nisso? Laura olhou para ele, surpresa pela honestidade repentina em sua voz. Para mim, esse é o único mundo que conheço, ela respondeu com simplicidade. Mas já sonhei com algo melhor, claro. Uma vida onde eu não precise me preocupar se vou conseguir pagar as contas no fim do mês. Mas deixar tudo para trás? Não sei. Talvez o senhor esteja procurando algo que o dinheiro não pode comprar. Rodrigo absorveu suas palavras. Ele se perguntava o quanto Laura sabia, o quanto ela intuía sobre quem ele realmente era. A forma como ela o tratava, sem saber de sua riqueza, era o que ele mais apreciava. Com ela, não havia falsidade, não havia segundas intenções. Ele era apenas, ele mesmo, por mais estranho que isso parecesse. Enquanto seus sentimentos por Laura cresciam, Rodrigo também se via cada vez mais desconfortável com sua própria vida. Seus negócios, suas parcerias, tudo aquilo que antes parecia tão vital agora o incomodava. A corrupção que corria solta em sua empresa, os acordos feitos em quartos fechados, tudo parecia ir contra a nova perspectiva que Laura estava, mesmo sem saber, lhe mostrando. Ela era a personificação de tudo o que faltava em sua vida, honestidade, simplicidade, e uma clareza moral que ele não possuía mais. Por outro lado, Laura também começava a nutrir sentimentos por Rodrigo, embora não entendesse completamente o que aquilo significava. Ele era diferente de qualquer pessoa que ela conhecera, e embora não soubesse sua verdadeira identidade, havia algo em sua presença que a atraía. Ele era charmoso, sim, mas também havia uma vulnerabilidade silenciosa que o tornava mais humano aos seus olhos. No entanto, sempre que permitia que esses sentimentos tomassem espaço, uma sombra de incerteza pairava sobre ela. O que, afinal, eles tinham em comum? Seus mundos eram tão diferentes que, às vezes, parecia impossível acreditar que qualquer coisa pudesse surgir dali. Laura não sabia quem Rodrigo realmente era, mas, de alguma forma, sentia que ele não pertencia ao mesmo mundo que ela. Havia algo de misterioso em sua vida que a deixava inquieta, algo que ele não estava dizendo. Mas sempre que ela tentava sondar um pouco mais, ele desviava a conversa, voltando a ser o Rodrigo carismático e evasivo. Com o passar das semanas, esse jogo de encontros casuais e conversas profundas começou a criar uma tensão emocional entre eles. Rodrigo, por mais que quisesse, não conseguia se afastar de Laura. E Laura, embora tentasse manter seus sentimentos sob controle, não podia evitar se sentir cada vez mais conectada a ele. Mas, por trás de cada sorriso compartilhado e piada trocada, havia a crescente certeza de que algo grande, algo importante, estava prestes a acontecer. A proximidade entre os dois crescia,
mas também a distância invisível que ambos, por razões diferentes, pareciam não conseguir ultrapassar. Rodrigo, preso pelo peso de sua verdadeira identidade, e Laura, ainda imersa na crença de que ele era apenas um homem comum, mal sabiam que as escolhas feitas nos dias que viriam seriam capazes de transformar suas vidas para sempre. Capítulo 4. Laura estava na lavanderia do hotel, dobrando cuidadosamente as toalhas de linho branco, como fazia todas as manhãs. Suas mãos repetiam o movimento automático que ela dominara com anos de prática, mas sua mente estava em outro lugar. Desde seus encontros cada vez mais frequentes com Rodrigo, uma sutil inquietação havia começado a se instalar em seu peito. O que no início parecia uma amizade inesperada e genuína, agora carregava uma sensação incômoda de mistério. Rodrigo era diferente. Laura sabia disso desde o começo, mas agora começava a notar pequenos detalhes que não faziam sentido. Durante uma de suas conversas mais recentes, ele havia mencionado casualmente uma viagem para a Itália, como se fosse algo tão simples quanto ir ao mercado. Havia também seu conhecimento sobre vinhos caros, arte renascentista e restaurantes sofisticados que ela jamais poderia visitar. Ele sempre falava com uma confiança que não combinava com a vida simples que Laura acreditava que ele levava. Cada vez que Rodrigo deixava escapar algo sobre sua vida fora do hotel, Laura sentia-se um pouco mais desconcertada. Certa vez, enquanto ele olhava com naturalidade para um quadro exposto no saguão do hotel, ela o surpreendera comentando sobre o artista com uma precisão que lhe parecia incomum. Este é um verdadeiro Mondrian, não? As cores são mais vívidas nas peças desse período, ele dissera, quase sem perceber. Laura riu, achando que ele estava brincando, mas o tom sério e confiante de sua voz a deixou em dúvida. Rodrigo, como você sabe disso? Ela perguntou, com uma risada suave, esperando que ele esclarecesse o comentário com algum tipo de piada. Ele hesitou por um segundo, sua máscara de despreocupação quase caindo. Ah, li sobre isso uma vez, em uma revista, respondeu com um sorriso forçado. A resposta parecia insuficiente, quase mecânica. Laura, que sempre confiara em sua intuição, sentiu um desconforto crescer dentro dela. Algo estava errado. Rodrigo não era como os outros hóspedes com quem ela já havia conversado. Suas roupas, embora discretas, eram de qualidade impecável. Seus gestos eram controlados, a forma como ele carregava o corpo denotava alguém que estava acostumado a ter poder, poder verdadeiro. Mais tarde naquela noite, enquanto terminava seu turno, Laura não conseguia parar de pensar em todos esses detalhes. Quem era Rodrigo, afinal? Ele nunca falava sobre seu trabalho, sobre sua família, nem explicava como conseguia estar no hotel praticamente todos os dias sem que parecesse estar envolvido com algo concreto. E, mais importante, por que ele não revelava essas coisas para ela? Laura se sentia atraída por ele, sim, mas essa atração agora era tingida por uma crescente sensação de insegurança. Os dias que se seguiram apenas intensificaram sua desconfiança. Rodrigo começava a desaparecer por longos períodos, sempre com desculpas vagas sobre negócios ou compromissos fora da cidade. Quando voltava, ele evitava perguntas pessoais com habilidade, desviando a conversa para coisas triviais ou engraçadas. Embora eles ainda compartilhassem momentos agradáveis, Laura não conseguia se livrar da impressão de que ele estava escondendo algo grande. Tudo mudou numa tarde fria e chuvosa. O hotel estava relativamente calmo, com poucos hóspedes circulando pelos corredores. Laura estava na recepção, organizando algumas chaves e atendendo a pedidos de última hora, quando notou uma movimentação incomum. Vários funcionários estavam cochichando discretamente, enquanto um grupo de homens de terno, claramente da alta sociedade, passava pela entrada principal. Eles falavam baixo, mas o suficiente para que Laura pudesse ouvir fragmentos de suas conversas. Farias, ele está liderando a negociação, a fortuna dele é incomparável. Laura parou, seu corpo imediatamente tenso ao ouvir o sobrenome. Farias? Ela sentiu uma pontada de ansiedade no estômago. Era apenas uma coincidência, certo? A cidade estava cheia de pessoas com sobrenomes comuns. Mas à medida que os homens se afastavam, uma delas, uma mulher bem vestida, com um colar de pérolas, se virou para o recepcionista e,
numa voz clara e direta, perguntou: "O senhor Rodrigo Farias já chegou?" Ele mencionou que estaria hospedado aqui esta semana. O mundo de Laura congelou naquele instante. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés enquanto as palavras ecoavam em sua mente. Rodrigo Farias? Ela olhou para o recepcionista, esperando que ele negasse, que dissesse que era outra pessoa com o mesmo nome. Mas a expressão de profissionalismo sereno dele só confirmou o que Laura temia. Ela se afastou da recepção, o coração disparado. Rodrigo não era apenas alguém com quem ela estava desenvolvendo uma conexão. Ele era um dos homens mais ricos e poderosos da cidade. O milionário cujos negócios e fortuna dominavam a economia local e nacional. Ele estava mentindo para ela o tempo todo. Como ela não havia percebido antes. Todos os sinais estavam ali, mas Laura se recusara a vê-los, talvez porque gostava de acreditar que havia algo de simples e verdadeiro entre eles. Agora, tudo parecia uma farsa. A gentileza, a cumplicidade que eles compartilhavam, será que tudo isso era apenas uma distração para mantê-la longe da verdade? Laura se sentia traída. A raiva e a dor misturavam-se em um turbilhão de emoções. Sem pensar, ela foi até a suíte onde sabia que Rodrigo estava hospedado. O caminho até lá pareceu mais longo do que nunca, cada passo carregado de dúvidas e frustração. Quando finalmente chegou à porta, bateu com mais força do que pretendia, sua respiração ofegante. Rodrigo abriu a porta, surpreso ao vê-la ali tão tarde. Ele sorriu, mas o sorriso logo desapareceu ao notar a expressão no rosto de Laura. "Você mentiu para mim", ela disse, sua voz baixa, mas cheia de indignação. Rodrigo franziu a testa. "Laura, do que você está falando?" Ela entrou no quarto, sem esperar por um convite. Rodrigo Farias. O homem mais rico da cidade. O magnata dos negócios, que pode comprar e vender este hotel com uma assinatura. É esse o homem com quem eu tenho falado esse tempo todo, sem sequer saber sua verdadeira identidade? Rodrigo deu um passo para trás, as palavras dela o atingindo com uma força que ele não esperava. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que Laura nunca havia visto nele antes. "Eu posso explicar." "Explicar", ela repetiu, incrédula. "Você me fez acreditar que era uma pessoa comum, que estávamos nos conhecendo de forma honesta. E agora descubro que você é um dos homens mais ricos do país. Por quê, Rodrigo? Por que me esconder isso?" Ele suspirou, lutando para encontrar as palavras certas. "Eu não queria que você me visse como todos os outros veem. O dinheiro, ele muda as pessoas. Elas me tratam de forma diferente, me veem apenas pelo que eu possuo, não pelo que sou. Mas com você. Com você, eu me senti livre. Você não sabia quem eu era, e isso me deu uma chance de ser alguém normal, de sentir algo verdadeiro." Laura o encarou, sua raiva oscilando entre o ressentimento e a confusão. "Verdadeiro? Como pode ser verdadeiro se você construiu tudo isso sobre uma mentira?" Rodrigo deu um passo à frente, sua voz mais baixa, quase suplicante. "Eu juro, Laura, nada do que senti por você foi uma mentira. Eu queria te contar, mas eu tive medo. Medo de que, quando você soubesse quem eu realmente sou, tudo mudaria." Ela fechou os olhos por um segundo, tentando processar o turbilhão de emoções que a invadiam. Ela o amava? Ela ainda podia confiar nele? Tudo o que sabia era que, de repente, o homem que ela pensava conhecer parecia um completo estranho. "Você me escondeu a verdade, Rodrigo", ela murmurou, a dor nítida em sua voz. "E agora eu não sei se posso confiar em mais nada." Rodrigo a observou, impotente. E naquele momento, ele percebeu que a verdade, aquela que tanto temia revelar, talvez tivesse o poder de destruir o que começara a construir com Laura. Capítulo 5. O silêncio no pequeno apartamento de Laura era opressor. Ela estava sentada na mesa da cozinha, os olhos fixos no laptop à sua frente. A luminosidade da tela refletia em seu rosto tenso, enquanto ela vasculhava página após página de relatórios e artigos, cada um mais perturbador que o outro.
Desde o momento em que descobrir a verdadeira identidade de Rodrigo Farias, algo dentro dela mudará. O homem que ela começara a amar não era apenas um milionário que lhe escondia sua fortuna, ele era parte de algo muito mais sombrio. Movida pela raiva e pela sensação de traição, Laura mergulhara em uma busca frenética pela história dos negócios de Rodrigo. No início, ela esperava encontrar algo simples, talvez pequenos deslizes ou decisões corporativas difíceis. Mas conforme investigava, a verdade emergia de forma implacável. Os negócios de Rodrigo eram sustentados por uma série de transações duvidosas, aquisições agressivas de empresas menores e esquemas financeiros que, a longo prazo, destruíram famílias inteiras. Rodrigo, direta ou indiretamente, fazia parte de um império corrupto que se erguia sobre a queda de outros. Mas o que realmente a devastou foi descobrir a ligação entre os negócios de Rodrigo e a própria ruína de sua família. Anos atrás, o pai de Laura havia trabalhado para uma pequena empresa de manufatura que fornecia peças para várias grandes indústrias. A empresa era o sustento da família, mas em um piscar de olhos, tudo desmoronou. Laura lembrava-se vividamente da época em que seu pai perderá o emprego. As noites sem dormir, os olhares desesperados entre seus pais, e, pouco tempo depois, a saúde de sua mãe começando a declinar. O impacto emocional e financeiro da falência havia desgastado a família a ponto de não haver mais volta. Agora, lendo os detalhes com precisão perturbadora, Laura via o nome da empresa de seu pai listado entre as várias pequenas companhias destruídas por uma das aquisições da empresa de Rodrigo. A empresa que levará seu pai à falência, direta ou indiretamente, fazia parte de uma rede que Rodrigo ajudara a construir. Ele havia lucrado enquanto sua família caía em desespero. E, no final, a pressão emocional sobre seus pais contribuíra para a doença que havia debilitado sua mãe até aquele momento. O chão parecia ruir sob seus pés enquanto Laura processava a magnitude dessa revelação. A ironia cruel da situação a sufocava. O homem que ela começara a amar, o homem que lhe dera esperança, era o mesmo homem que, sem saber, havia destruído sua família. Seus dedos tremiam enquanto fechava o laptop. As lágrimas brotavam em seus olhos, quentes e amargas. Todo o seu corpo parecia vibrar com uma mistura de raiva, desespero e, acima de tudo, dor. Como ela poderia se sentir assim por alguém que fora o causador de tanto sofrimento em sua vida? A dúvida e o tormento a invadiram. Ela precisava confrontá-lo. Precisava ouvir dele a verdade que até agora ele havia escondido. No final da tarde, Laura se dirigiu ao hotel, o coração pesado com as revelações que descobrira. Cada passo parecia ecoar em sua mente, os pensamentos se atropelando. Rodrigo ainda estava hospedado no Palácio Imperial, e Laura sabia que, se não o confrontasse agora, jamais conseguiria lidar com o que sentia. Ela subiu os degraus do hotel quase em transe, sua mente focada em uma única missão: descobrir se o homem que ela amava era, de fato, o monstro que ela temia. Quando chegou à suíte de Rodrigo, bateu na porta com uma força determinada. O som ecoou pelo corredor. Demorou alguns segundos até que a porta se abrisse e Rodrigo aparecesse, seu rosto relaxado e um tanto surpreso ao vê-la. Laura, ele disse, confuso. O que está fazendo aqui? Ela não perdeu tempo. Entrou na suíte sem esperar por um convite, o olhar fixo no chão enquanto tentava controlar o turbilhão de emoções que a dominava. Rodrigo fechou a porta, claramente preocupado. A tensão no ar era palpável. Precisamos conversar, disse Laura, sua voz fria e resoluta. Rodrigo percebeu imediatamente que algo estava errado. Tudo bem, sobre o quê? Perguntou, tentando manter a calma. Laura ergueu os olhos para ele, sua dor e raiva finalmente transbordando. Sobre o que você realmente é, Rodrigo. Sobre quem você realmente é. Ele franziu a testa, confuso. Eu já te disse. Não escondi mais nada depois de nossa última conversa. Ela balançou a cabeça, com uma risada amarga escapando de seus lábios. Você não me contou tudo. Você me contou que era rico, que sua vida era diferente da que eu imaginava. Mas você não me contou o que seus negócios realmente fizeram. Você não me contou como você, sua empresa, destruíram tantas vidas, incluindo a minha.
O impacto dessas palavras parecia chocar Rodrigo, que deu um passo para trás, seu rosto pálido. O quê? Do que você está falando? Laura avançou, sua voz tremendo de indignação. Eu investiguei seus negócios, Rodrigo. A empresa do meu pai foi destruída por um dos acordos que sua companhia facilitou. Você e seus parceiros compraram tudo, quebraram a empresa e deixaram dezenas de famílias sem nada. Minha mãe adoeceu por causa disso. Você arruinou a minha vida, e eu nem sabia. Rodrigo ficou imóvel, o sangue fugindo de seu rosto enquanto as palavras dela penetravam como facas. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Seu mundo desabava à sua frente, e a expressão no rosto de Laura era de pura devastação. Laura, eu não sabia, ele finalmente conseguiu balbuciar. Eu nunca soube sobre sua família. Isso foi um dos muitos negócios que eu não gerenciei diretamente. Mas eu sou responsável, eu sei disso. Ela cruzou os braços, as lágrimas ameaçando escapar. E o que isso muda, Rodrigo? O que muda saber que o homem que eu comecei a amar, foi o mesmo homem que destruiu minha família? Rodrigo sentiu como se seu coração estivesse sendo arrancado do peito. Ele sabia que não havia desculpas suficientes para o que ela havia descoberto, e também sabia que, em algum nível, ela estava certa. Seu império havia sido construído sobre um alicerce de ganância e poder. Ele sempre soubera disso, mas ver o impacto direto, olhar nos olhos de alguém que ele amava e perceber o dano que havia causado, era insuportável. Eu vou mudar isso, ele disse, desesperado. Eu vou corrigir o que fiz. Eu vou encontrar uma forma de compensar você, sua mãe, sua família. Eu juro, Laura, eu nunca quis isso. Corrigir? Ela riu, mas seu riso estava cheio de dor. Você acha que pode corrigir tudo com dinheiro? Isso não vai trazer de volta o que perdi, não vai curar minha mãe. Rodrigo deu um passo à frente, sua voz baixa e suplicante. Eu sei que o dinheiro não vai consertar o passado, mas eu posso fazer diferente daqui para frente. Eu quero fazer diferente por você, Laura. Eu quero ser alguém de quem você possa se orgulhar. Eu posso mudar. As palavras dele, carregadas de sinceridade, a atingiram como um choque. Parte de Laura queria acreditar. Parte dela queria desesperadamente agarrar-se à ideia de que Rodrigo podia ser melhor, que ele não era apenas o homem responsável pela dor que ela e sua família sofreram. Mas a ferida estava aberta demais, profunda demais. Ela balançou a cabeça lentamente, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eu não sei se posso perdoar você, Rodrigo. Eu preciso de tempo, preciso de distância. Rodrigo ficou imóvel, sua expressão carregada de desespero, sabendo que poderia estar perdendo a única pessoa que o havia feito sentir algo real em anos. Laura, sem dizer mais nada, virou-se e saiu da suíte. Rodrigo ficou parado, encarando a porta que ela acabará de fechar, o vazio em seu peito crescendo. Ele sabia que, por mais que tentasse, talvez não houvesse como consertar o que ele havia destruído. Capítulo 6. O escritório de Rodrigo, com sua vista ampla da cidade, nunca lhe pareceu tão solitário. A luz do sol filtrava-se pelos grandes vidros, mas ao invés de iluminar, ela parecia realçar a escuridão que cercava sua mente. Desde o confronto com Laura, um peso insuportável o pressionava todos os dias. Rodrigo sabia que, se quisesse algum tipo de redenção, precisaria agir de forma radical e definitiva. O telefone sobre sua mesa tocou, interrompendo o silêncio pesado do ambiente. Era seu assistente, avisando que a reunião com os principais acionistas estava prestes a começar. Rodrigo respirou fundo, sabendo que este seria o início de um longo e doloroso processo de reconstrução, não apenas de sua vida, mas daquilo que sua empresa havia se tornado. A sala de reuniões estava cheia, como sempre, com rostos que Rodrigo conhecia há anos. Homens e mulheres que cresceram no mesmo mundo corporativo implacável que ele, acostumados a manobras arriscadas e decisões impiedosas. Mas hoje seria diferente. Ele sabia que o que estava prestes a fazer chocaria muitos deles.
Senhores, começou Rodrigo, sua voz firme, embora sua mente estivesse uma tempestade de emoções. Estamos em um ponto de virada. Nos últimos anos, nossa empresa cresceu, expandiu-se e consolidou-se como uma das maiores forças econômicas do país. Mas o custo desse sucesso foi mais alto do que estou disposto a aceitar daqui em diante. Os olhares ao redor da mesa eram de surpresa e, em alguns casos, de impaciência. Rodrigo sabia que muitos esperavam uma reunião sobre lucros e novas aquisições, não sobre ética. Vou ser direto. A partir de hoje, estamos vendendo todas as subsidiárias e participações que envolvem negócios corruptos ou que operam à custa de pequenas empresas. Não seremos mais responsáveis por práticas que destroem a vida de trabalhadores honestos. Quero que iniciemos um fundo de compensação para as empresas prejudicadas por nossas aquisições. Vamos restaurar o que pudermos, e quero que este processo comece imediatamente. O silêncio na sala era palpável. Alguns acionistas se remexeram em seus assentos, outros mantiveram os olhos fixos em Rodrigo, como se esperando que ele estivesse brincando. Mas ele não estava. Um dos homens mais antigos da sala, um executivo chamado Marcos, finalmente quebrou o silêncio. Rodrigo, isso é loucura. Essas aquisições são o que nos tornam competitivos. Se começarmos a vender ativos e a compensar prejuízos, vamos perder milhões. Pode destruir a empresa. Rodrigo sabia que enfrentaria resistência, mas sua decisão já estava tomada. Se isso nos custa milhões, que seja. Prefiro perder dinheiro do que continuar destruindo vidas por causa dele. As reações variavam de incredulidade à frustração. Marcos, um dos mais poderosos entre os acionistas, cruzou os braços e estreitou os olhos. Você está traindo tudo o que construímos, Rodrigo. Você vai acabar com tudo. Por quê? Isso é por causa daquela mulher? Rodrigo sentiu o impacto da pergunta como um golpe. Ele sabia que Laura era a razão pela qual ele começara a ver as coisas de maneira diferente. Mas era mais do que isso. Era sobre ser um homem melhor, não só para ela, mas para ele mesmo. Sim, ele disse, sua voz firme. Laura me abriu os olhos. Mas isso vai além dela. É sobre fazer o que é certo. Eu não posso continuar vivendo assim. O desconforto na sala era evidente. Alguns executivos murmuravam entre si, outros o encaravam com expressão de traição. Rodrigo, porém, estava resoluto. Ele sabia que essa decisão traria consequências pesadas, mas estava disposto a enfrentá-las. Se alguém quiser sair, pode fazê-lo, continuou Rodrigo. Mas saibam que esta é a nova direção da empresa. Ética, transparência e responsabilidade social serão nossa prioridade daqui para frente. A reunião terminou em caos. Alguns acionistas saíram, furiosos, outros permaneceram em silêncio, claramente processando a mudança monumental. Rodrigo sabia que enfrentaria uma longa batalha interna, tanto com os negócios quanto consigo mesmo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava no caminho certo. Nas semanas seguintes, Rodrigo começou a desmontar as partes corruptas de seu império. Ele vendeu empresas, desfez parcerias sombrias e iniciou fundações para apoiar as pequenas empresas que haviam sido destruídas por suas aquisições. Seus advogados ficaram perplexos com suas decisões, mas Rodrigo estava determinado. Ele sabia que não poderia desfazer o passado, mas pelo menos poderia tentar reconstruir o que fora destruído. Além disso, ele não desistira de Laura. Sabia que suas ações agora precisavam ser o reflexo de seu arrependimento genuíno, e não apenas palavras vazias. Mesmo assim, a ausência dela era um peso constante, uma lembrança de que ele havia perdido algo precioso. Ele se perguntou se algum dia ela poderia perdoá-lo. Enquanto Rodrigo mergulhava em seu processo de redenção, Laura vivia sua própria batalha interna. Após o confronto, ela havia se afastado, tanto física quanto emocionalmente. Não queria mais estar perto de Rodrigo, mas, ao mesmo tempo, não conseguia afastá-lo de seus pensamentos. Como alguém que havia causado tanto dano podia também despertar sentimentos tão profundos? As noites em casa eram difíceis.
Sua mãe, embora mais fraca, sempre percebia o que Laura tentava esconder. Uma noite, enquanto Laura preparava o jantar, sua mãe falou de repente, com a voz suave e cansada. Você não tem estado a mesma, minha filha. O que está acontecendo? Laura parou, suas mãos tremendo levemente enquanto cortava os vegetais. Mãe, eu conheci alguém, e as coisas não são simples. Dona Teresa sorriu com ternura. O amor nunca é simples, Laura. Mas é verdadeiro? Laura suspirou, se virando para a mãe, deixando de lado a faca e o prato. Ele fez coisas ruins, mãe. Coisas que prejudicaram nossa família. Eu não sei como lidar com isso. Eu o amo, mas como posso perdoá-lo? A mãe de Laura inclinou a cabeça, seus olhos brilhando com a sabedoria de quem já viveu muitas lutas. As pessoas erram, Laura. Muitas vezes, elas não sabem o impacto de suas ações até que seja tarde demais. Mas se ele está tentando mudar, se ele está arrependido de verdade, isso não é algo a se considerar? Laura sentiu as lágrimas surgirem em seus olhos. Eu não sei se consigo, mãe. Eu quero perdoá-lo, mas, a dor que ele causou. Dona Teresa segurou a mão da filha com a pouca força que ainda tinha. Perdoar não é esquecer o que foi feito, minha filha. É dar a chance de um novo começo, para ele e para você. Você tem que se perguntar se ele é o homem que você acredita que ele pode ser. Essas palavras ecoaram na mente de Laura nos dias que se seguiram. Ela sabia que Rodrigo estava tentando. Sabia que ele havia feito mudanças reais, que seus atos não eram meramente por arrependimento superficial. Mas ainda havia medo. Medo de se machucar novamente, de confiar nele e ser traída mais uma vez. Certa manhã, Laura decidiu que precisava ver com os próprios olhos o que Rodrigo estava fazendo. Ela leu nos jornais sobre suas mudanças drásticas na empresa e soube por outros que ele havia iniciado projetos de caridade. Mas não era suficiente ouvir. Ela precisava de mais. Quando, finalmente, ela soube que ele estava supervisionando pessoalmente um projeto de reestruturação de uma das empresas que havia destruído, Laura tomou coragem e foi até o local. Viu Rodrigo, cercado por advogados e funcionários, explicando as mudanças com uma postura firme, mas humilde. Ele estava diferente. Parecia mais humano, mais vulnerável. Ela ficou observando à distância, sem se aproximar. Mas naquele momento, algo dentro dela começou a ceder. Talvez sua mãe estivesse certa. Talvez as pessoas pudessem mudar. Capítulo 7. Rodrigo estava no centro de uma sala de conferências repleta de acionistas, advogados e executivos, todos com olhares tensos e expressões incrédulas. Havia uma tensão quase palpável no ar, uma tempestade silenciosa que pairava sobre a mesa de mármore onde ele estava sentado à cabeceira. À sua frente, pilhas de documentos jurídicos e relatórios financeiros que poderiam definir o futuro não apenas de sua empresa, mas de sua vida. Ele sabia que aquele era um momento decisivo. Ao longo das últimas semanas, Rodrigo havia tomado medidas drásticas para reformular a empresa, vendendo subsidiárias envolvidas em esquemas corruptos e devolvendo recursos a famílias que haviam sido prejudicadas. Mas ainda havia uma última decisão a ser feita, um último movimento que selaria seu destino como o homem que ele estava se tornando. E esse movimento colocaria em risco tudo o que ele havia construído. Senhoras e senhores, Rodrigo começou, sua voz firme, apesar do turbilhão de emoções que o atravessava. Hoje, estamos aqui para formalizar a venda dos ativos restantes que ainda nos ligam a práticas comerciais que eu não posso mais defender. Sei que esta decisão será controversa, mas é a única maneira de assegurar que a empresa se torne ética, transparente e justa. O silêncio na sala era ensurdecedor. Alguns dos diretores olhavam para Rodrigo como se ele tivesse perdido a razão, enquanto outros mantinham expressões de incredulidade e frustração. Rodrigo sabia que muitos deles estavam preocupados com o impacto financeiro da decisão. Ele estava essencialmente abrindo mão de bilhões de dólares em ativos e negócios que, embora lucrativos, haviam sido manchados pela corrupção. Isso significa, continuou Rodrigo, que, a partir de hoje,
nossa empresa estará cortando todos os laços com negócios que, de alguma forma, contribuíram para o sofrimento de outras pessoas. Vamos começar de novo, com integridade. A tensão na sala aumentou, e então Marcos, o acionista mais poderoso e oponente vocal de Rodrigo, finalmente se pronunciou. Você vai destruir a empresa, Rodrigo. Se cortar todos esses negócios, as ações vão despencar. Vamos perder contratos valiosos. Você está arriscando tudo, sua fortuna, sua reputação. Por quê? Por causa de uma mulher? Rodrigo olhou diretamente nos olhos de Marcos, sem vacilar. Ele sabia que a decisão que estava tomando não era apenas sobre Laura, mas ela havia sido o catalisador. Ela o forçou a ver o mundo sob uma nova ótica, a entender que riqueza construída à custa do sofrimento de outros não valia nada. Sim, Rodrigo respondeu, sua voz sólida. Laura abriu os olhos. Mas não é só por ela. É por mim. É por todos os que foram prejudicados por decisões que eu ignorei ou aceitei. Se isso significa perder minha fortuna, então que seja. Não vou mais fazer parte de algo que destrói vidas. A sala ficou em silêncio novamente, mas desta vez, era um silêncio de choque. Eles sabiam que Rodrigo estava falando sério. Ele havia acabado de colocar sua fortuna em risco, abrindo mão de negócios que garantiam milhões todos os anos. Ele sabia que o mercado reagiria mal, sabia que a empresa perderia valor. Mas, pela primeira vez, ele não se importava com isso. O peso da responsabilidade, de ser um homem digno, era maior do que qualquer quantia de dinheiro. Após uma longa pausa, Rodrigo assinou os documentos à sua frente, selando a decisão. O som da caneta riscando o papel parecia ecoar pela sala. Com uma última assinatura, ele havia formalizado o desmonte de uma parte significativa de sua própria riqueza. Quando tudo estava feito, Rodrigo se levantou lentamente, recolhendo seus papéis com uma expressão de calma inédita. Ele sabia que havia feito o certo. Mesmo que isso significasse perder muito. Naquela noite, o Palácio Imperial estava quieto, seus corredores grandiosos envoltos em uma tranquilidade quase irreal. As luzes suaves refletiam nos pisos de mármore, criando um brilho tênue e reconfortante. Era um contraste marcante com o caos emocional que havia dominado a vida de Rodrigo nas últimas semanas. O hotel, que uma vez fora palco de sua indiferença e frieza, agora seria o cenário de um momento que ele não sabia se teria a oportunidade de vivenciar. Rodrigo havia pedido para encontrar Laura ali, onde tudo havia começado. Ela, no entanto, não havia dado uma resposta. Desde o confronto que quase os separara de vez, ele sabia que ela precisava de tempo e espaço. Mas agora, com seu sacrifício final feito, ele esperava que ela pudesse ver que ele realmente havia mudado, que não era mais o homem que ela um dia conhecera. Enquanto esperava no salão principal, Rodrigo sentiu o nervosismo crescer em seu peito. E se ela não aparecesse? E se ela nunca o perdoasse? Ele sabia que suas ações haviam sido motivadas por amor e remorso, mas e se fosse tarde demais? Foi então que ele a viu. Laura entrou pelo salão com passos hesitantes, seus olhos encontrando os de Rodrigo à distância. Ela estava diferente, mas ainda a mesma mulher forte e determinada que ele conhecia. Ela caminhou em sua direção, sua expressão uma mistura de incerteza e algo que ele não conseguia definir completamente. Rodrigo sentiu o coração acelerar quando ela finalmente parou a poucos metros dele. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. O silêncio entre eles era pesado, mas ao mesmo tempo carregado de tudo o que havia ficado sem ser dito. Eu soube do que você fez, Laura disse, finalmente quebrando o silêncio, sua voz baixa e tensa. Você colocou tudo em risco. Rodrigo respirou fundo, assentindo. Eu coloquei. E faria de novo. Eu precisava fazer o certo. Não só por você, mas por mim mesmo. Eu não podia continuar sendo o homem que era. Laura o observou por um longo momento, como se estivesse tentando ver além das palavras, tentando encontrar a verdade nos olhos dele. E o que ela viu a desarmou. Ele estava ali, vulnerável, sem as máscaras de poder e controle que ele sempre usará.
O homem diante dela não era o mesmo que ela conhecera no início. Ele havia mudado. E essa mudança era real. Eu não sabia se conseguiria te perdoar, ela disse, com a voz tremendo levemente. Mas ver o que você fez, como você sacrificou tanto, eu sei que isso não foi fácil para você. Rodrigo deu um passo à frente, hesitante, mas determinado. Laura, eu faria qualquer coisa por você. Eu não sou perfeito. Cometi erros, e sei que não posso desfazer o passado. Mas quero construir um futuro diferente. Um futuro com você, se você me permitir. Ela o encarou, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos, mas desta vez, não eram de dor. Eram de alívio, de uma emoção que ela havia tentado suprimir por tanto tempo. O amor que ela sentia por ele ainda estava ali, vivo, mas agora havia espaço para algo mais. Havia espaço para perdão. Sem dizer mais nada, Laura deu o passo final em direção a ele e o abraçou. O calor de seus braços ao redor dele era a resposta que Rodrigo tanto esperara. Ele a apertou contra si, sentindo o peso do mundo desaparecer. Ela o perdoara. E isso era tudo o que ele precisava. Eles se afastaram levemente, mas sem se soltarem completamente, e Laura olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de emoção e aceitação. Eu te amo, Rodrigo, ela disse suavemente. Sempre amei. Mas agora eu sei que podemos ser diferentes. Podemos ser melhores. Juntos. Rodrigo sentiu as palavras dela atravessarem-no como uma onda de esperança. Ele amava, mais do que qualquer coisa que já tivesse conhecido. E, naquele momento, soube que o sacrifício que fizera valerá cada pedaço de sua fortuna. Porque o que ele ganhará em troca era muito mais precioso. Com um sorriso suave, Rodrigo inclinou-se para ela, e naquele beijo, selaram não apenas o perdão, mas o começo de uma nova vida juntos. Uma vida baseada na verdade, no amor, e em uma redenção que eles construiriam lado a lado. E, de alguma forma, tudo começou no Palácio Imperial, onde os mundos deles colidiram pela primeira vez. Capítulo 8. Os primeiros raios de sol atravessavam as grandes janelas do apartamento modesto, banhando o espaço com uma luz dourada e suave. Laura estava na cozinha, preparando um café da manhã simples, enquanto o som da cidade acordando se misturava ao ruído suave da cafeteira. Ela olhou pela janela, observando o movimento nas ruas abaixo, mas seu olhar logo se desviou para a sala, onde Rodrigo estava sentado com Dona Teresa, a mãe de Laura, lendo uma passagem de um livro de poesia que a mãe adorava. A cena era algo que Laura jamais poderia ter imaginado meses atrás. Ali estava Rodrigo, o homem que um dia fora definido por seu poder, riqueza e influência, agora mais simples, mais humano. Ele havia feito um esforço consciente para mudar, não apenas por ela, mas por si mesmo. A humildade que agora o envolvia era tangível, uma transformação que o fizera abandonar as máscaras e armaduras que antes o protegiam do mundo. Esse poema me lembra de algo que sua mãe me disse, Laura, Rodrigo comentou, fechando o livro suavemente enquanto Dona Teresa sorria, agora mais lúcida e forte, apesar de sua fragilidade física. A saúde de sua mãe, embora ainda delicada, havia melhorado ligeiramente. O tratamento que antes parecia tão distante, devido à falta de recursos, agora era possível graças aos esforços de Rodrigo em reparar o que sua empresa havia causado. As constantes visitas aos médicos, os tratamentos adequados, e, sobretudo, o alívio emocional de saber que a justiça havia sido feita, tudo isso contribuíra para uma recuperação, mesmo que lenta. Dona Teresa riu suavemente. Ah, Rodrigo, eu disse muitas coisas em minha vida. Mas espero que tenha sido algo bom. Rodrigo sorriu, seu olhar repleto de carinho e respeito por aquela mulher que, mesmo em sua fragilidade, mostrava uma força inabalável. Foi sobre o poder do perdão, respondeu ele, lançando um breve olhar a Laura, que estava parada à porta da cozinha, observando a cena com uma ternura no peito. Você me disse que o perdão não é sobre esquecer, mas sobre dar a oportunidade de reconstruir, de ser melhor. Laura sorriu, sentindo uma onda de gratidão por sua mãe. Teresa sempre havia sido a bússola moral em sua vida, e agora, ela via como suas palavras estavam ajudando a moldar o futuro de ambos.
A vida ao lado de Rodrigo era uma dança delicada de diferenças, mas também de harmonia crescente. As duas realidades que pareciam tão distantes no início, a simplicidade da vida de Laura e o luxo do passado de Rodrigo, começaram a se entrelaçar de forma inesperada. Rodrigo, apesar de ainda possuir uma riqueza considerável, havia mudado seu estilo de vida. Ele agora vivia de forma mais modesta, mais próxima à realidade de Laura, investindo seus recursos em causas que faziam sentido para ele, e não apenas em lucros. A fundação que ele criará para ajudar pequenas empresas a se reerguerem crescia a cada dia, e Rodrigo encontrava um novo propósito nisso. Ele passava seus dias envolvido em projetos sociais, ajudando a reestruturar comunidades que haviam sido afetadas por práticas empresariais predatórias. A nova vida que ele havia escolhido era muito mais desafiadora, mas também mais recompensadora. Cada pequeno progresso, cada sorriso de gratidão que ele via, fazia com que se sentisse mais conectado ao mundo e, por fim, à própria humanidade que ele havia perdido no caminho. Laura, por sua vez, continuava trabalhando no hotel, embora em uma função diferente. Após tudo o que havia acontecido, o gerente a ofereceu uma posição na equipe de relações com os hóspedes, reconhecendo sua inteligência e dedicação. Ela aceitou, feliz por continuar no ambiente onde sua vida mudará para sempre, mas com a confiança de que agora poderia contribuir de uma maneira mais significativa. Os dois aprendiam, a cada dia, a equilibrar suas diferenças. Havia momentos de ajuste, é claro. Rodrigo, por vezes, ainda demonstrava relances de sua antiga vida de excessos, mas Laura o mantinha com os pés no chão, sempre lembrando do que realmente importava. O humor leve e a autenticidade de Laura continuavam a ser o alicerce que sustentava a nova vida que eles construíam juntos. Nos momentos mais íntimos, quando se sentavam à noite, lado a lado, Laura sabia que o amor que compartilhavam era mais forte por causa dos obstáculos que haviam superado. Não era um amor perfeito, mas era real. E, acima de tudo, era um amor que se baseava na aceitação de quem eles eram, com todas as suas imperfeições. Uma tarde, enquanto Laura e Rodrigo passeavam pelo parque perto do apartamento, ela olhou para ele, observando-o em um momento de silêncio. Ele estava tão diferente do homem que ela conhecera no hotel meses antes. Não mais o milionário distante, fechado em sua própria bolha de poder. Agora, ele era mais presente, mais consciente do mundo ao seu redor. Você está pensando em algo, Rodrigo disse, interrompendo seus pensamentos enquanto entrelaçava sua mão na dela. Laura sorriu. Estava pensando em nós. Em como mudamos tanto, mas ao mesmo tempo, continuamos sendo quem somos. Rodrigo a olhou com ternura. O amor faz isso, não é? Nos transforma sem nos destruir. Nos força a encarar o pior de nós mesmos, mas nos dá a chance de ser melhores. Ela sentiu, tocada pela profundidade daquelas palavras. O caminho que haviam percorrido não fora fácil. Ambos tiveram que enfrentar demônios internos, aceitar suas falhas e, o mais importante, aprender a perdoar, tanto a si mesmos quanto um ao outro. Laura havia demorado para entender que o perdão não era um ato de fraqueza, mas de força. Ela percebera, graças à sua mãe, que o verdadeiro poder do amor estava em sua capacidade de transformar as pessoas. Rodrigo havia sacrificado muito, sim, mas não se tratava apenas do sacrifício material. O verdadeiro sacrifício fora abrir mão do orgulho, da vida de excessos que ele conhecia, para encontrar algo mais puro e verdadeiro. E esse sacrifício havia feito dele um homem melhor, alguém que Laura agora podia amar completamente. Minha mãe sempre dizia que o perdão é a maior prova de amor, Laura murmurou, pensativa. Ela é uma mulher sábia, Rodrigo respondeu, olhando para o horizonte. E ela tem razão. O amor, o verdadeiro amor, exige sacrifícios. Não aqueles que nos destroem, mas os que nos permitem crescer. E eu cresci muito por causa de você, Laura. Ela apertou a mão dele, um sorriso suave nos lábios. E eu também cresci por causa de você. Nós fizemos isso juntos. Eles caminharam em silêncio por um tempo, aproveitando a sensação tranquila de estarem juntos, finalmente em paz. O vento soprava suavemente entre as árvores, e o mundo ao redor deles parecia se alinhar com o que sentiam por dentro. Havia uma serenidade em saber que,
não importava o que o futuro reservasse, eles tinham algo que o dinheiro não podia comprar, a certeza de que haviam encontrado um no outro o verdadeiro significado do amor. E enquanto o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o caminho à frente, Laura sabia que a jornada que haviam trilhado era apenas o começo. Eles tinham muito a aprender, muito a construir. Mas agora, com o perdão e o sacrifício como a base de tudo, ela tinha confiança de que poderiam superar qualquer obstáculo. Rodrigo olhou para ela mais uma vez, sorrindo de leve. Quer saber de uma coisa, Laura? Nunca pensei que estar aqui, vivendo essa vida simples, seria tão satisfatório. Ela riu, inclinando a cabeça para o ombro dele. Eu sempre soube que você ia se acostumar. E assim, de mãos dadas, eles caminharam juntos, em direção a um futuro incerto, mas com a certeza de que o amor, quando verdadeiro, pode transformar até as mais profundas feridas em algo belo e duradouro.